Fala aí, galera! Nessa aula você vai aprender a fazer um sistema de caixa profissional. É o mesmo sistema que roda em mercados, lojas, atacados e o melhor de tudo, você vai conseguir fazer as formas de pagamento e cupons fiscais com ele. Vamos lá! E para a gente começar, nós vamos em File, New, Windows VCL Application Delphi. É a aplicação somente para Windows, porque nós queremos usar recursos avançados do Windows. Então, aqui a gente tem a nossa janela, a nossa primeira janela. O mais importante de tudo, antes da gente iniciar, é vir aqui em File, Save All, para salvar todo o nosso projeto. Então, eu sempre oriento você salvar o seu projeto nas suas pastas de projetos, ou nos seus documentos, numa pasta projeto, e lá dentro salvar uma pasta com o seu novo projeto, certo? Então, eu posso vir aqui em documentos, eu tenho aqui uma pasta projetos e aqui alguns testes que eu faço. Então, aqui eu vou clicar com o botão direito do mouse em vir em novo, pasta, e aqui eu vou seguir a mesma linha do nosso Desktop Pro. Então, nós vamos colocar aqui, ó, PDV Desktop Pro, porque ele vai seguir a linha do nosso trabalho, do nosso software lá do Desktop Pro. Então, aqui o que eu faço? Abro aqui a minha pasta. Essa aqui é a minha primeira janela, a minha primeira Unity, e nela eu escrevo o quê? O main. Por que o main? Porque isso eu sempre sigo um padrão de a minha primeira janela, essa janela principal, chamar ela de main. Tá? Isso para mim me orientar e me localizar, para localizar fica muito mais simples, saber qual é a minha janela principal. Então eu escrevo aqui um main e clico em salvar. Depois disso, ele vai pedir para salvar o meu projeto. Qual é o nome do meu projeto? Então, eu vou escrever aqui PDV Desktop Pro, certo? E clicamos em salvar de novo. Então, eu clico aqui no F9, onde ele vai transcrever isso aqui em um executável, uma aplicação. Está aqui, eu posso maximizar e posso minimizar aqui. Ele ficou aqui abaixo. Venho aqui, posso fechar também. Então, nós podemos ir lá na nossa pasta, fechar a pastinha aqui, abro a minha pasta, vou lá em documentos e entro em projetos. Tá aqui, ó, Desktop Pro. Ele criou uma pasta para mim, um Win32. Clico aqui em debug e dou 2 cliques aqui e tá aqui a nossa janelinha que a gente criou agora. Perfeito? Muito bem. Agora nós vamos poder fechar aqui. Agora a gente perceba que ele criou no Windows 32. E tá ótimo porque a gente vai trabalhar com Windows 32, porque aí a gente consegue atingir, além dos 64 bits, a gente consegue usar o 32 bits aí. Para 32, se você compilar ele para 32 bits, vai conseguir usar também para 64. Não vai ter problema para isso. Muito bem, então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a trabalhar nesse nossa aplicação de caixa. E para isso a gente tem que entender alguns conceitos. Nós vamos separar ele em duas colunas, onde na esquerda nós vamos ter os itens sendo passados e na direita nós vamos ter o código de barra para passar, a quantidade, o total e o subtotal. Muito bem, então a gente precisa aumentar o tamanho dessa tela, mas qual é que é o tamanho correto? Para isso a gente pode minimizar aqui, eu estou usando o Windows 10, eu clico no botão direito do mouse, vamos em configurações de exibição, e aqui aparece para mim a resolução, desço um pouquinho, aparece resolução da tela, 1366 por 768. Então eu posso usar essa mesma resolução que vai atender 90% dos computadores. Então eu clico aqui na minha janela e escrevo aqui, ó, CLI Client HWidget, e aqui a gente vai colocar os tamanhos aí padrão. Márcio, como é que eu sei o que é horizontal e vertical? Qual é que é o tamanho? Então você pode diminuir um deles. Esse aqui eu vou colocar 10. Quando eu coloco aqui, então eu entendo que aqui é a vertical. Então aqui é o meu 768, certo? Ele colocou 749 porque ele fez o desconto da minha barra de tarefa. E aqui eu posso colocar 1366. Assim eu tenho um espaço, eu sei até onde eu posso trabalhar, até onde eu posso percorrer, certo?
Então lembre-se, quando eu clico no F12, ele vai para a minha tela de código e F12 para a minha tela de design. A tela de design é onde é que eu consigo visualizar os meus componentes. Nesse caso aqui, a minha janela. Então eu posso ir mais à direita aqui, que ele encontra o quê? A mais à direita da minha janela. Perceba que agora, ao clicar no F9, como que vai ficar essa nossa janela? Ó. Perceba que ela já está maior e ela fica desproporcional à nossa janela. Eu quero que ela abra já maximizado. Para quê? Para se enquadrar a minha tela. Então, para isso, eu clico aqui em fechar, seleciono a minha janela, vou até embaixo aqui, clico, seguro e arrasto minha barra de rolagem e o Windows State, seleciono maximizado. Ó, clico aqui e clico em F9 novamente. Agora sim ele vai se encaixar e se enquadrar a minha janela. Olha só, perfeito. Então eu vou clicar aqui no fechar, mas antes disso, o que eu quero fazer? Como vai ser um ambiente de caixa, eu quero tirar essa minha barra aqui, do fechar e minimizar aqui, e a nossa barra aqui de tarefas, eu quero que essa minha janela sobreponha, para que fique uma tela geral, uma tela total, sobreposta para mim trabalhar. Então eu clico no fechar. Para a gente fazer isso aqui, o que eu faço? Clico nela aqui e seleciono essa opção aqui, ó, em Border Style. Border Style, seleciono None. Clico aqui no F9 novamente. E agora perceba que ele vai sobrepor tudo. Perfeito. Ficou sem a minha barra aqui de fechar dos meus botões de interações. E aqui a minha barra de tarefas está escondida. Está a minha janela sobrepôs tudo. Então assim a gente vai conseguir fazer o caixa. Aqui, onde é que está na esquerda, quero que os itens passem. E aqui nós vamos criar aqui, vamos colocar uma imagem do símbolo do mercado, da loja, do atacado, da empresa que tiver o caixa. E aqui vai ter o código de barra para passar. Vamos ter aqui a nossa parte da quantidade total e abaixo o subtotal. Vai ser dividido então em duas colunas. Como agora não tem meu botão de fechar, eu não consigo fechar essa janela. Somente com a tecla de atalho. Eu seguro Alt e aperto F4. F de faca 4. Tudo bem. Então vamos salvar aqui o nosso projeto. Então agora nós vamos começar as divisões da nossa janela. E para isso nós vamos aqui em Palette, escrevemos Panel. Ó. Clicamos nele e colocamos sobre nossa janela. Eu quero que ele apenas apareça, ele aqui está aparecendo um 3D, mas eu quero tirar essa sombra dele. Nós vamos na opção aqui, ó, Bevel Out, nós colocamos None. Tudo bem. Agora, onde é que está escrito aqui o nome dele, Panel, nós vamos tirar. Nós vamos na propriedade Caption e limpamos aqui. Outra característica que nós queremos colocar ele aqui, ó, alinhado à direita. Então, selecionamos aqui e clicamos aqui. Sempre cuidado se você está com o teu componente selecionado. Se não tiver, você vai estar trabalhando em cima de outro componente. Perceba que aqui na estrutura está ficando, ó, em cima da nossa janela, do nosso form, está o panel. Está ele aqui. Então nós podemos aumentar um pouco e nós já podemos começar a trabalhar na cor dele. Então eu gosto de usar sempre aqui meus padrões de software, algumas cores mais escuras, assim como eu mostrei já nas aulas de cores, de layouts, tem que ser algo que não incomode a visão de quem vai estar usando o software. Então, eu quero trazer um exemplo para você. Nesse caso aqui, o caixa que trabalha, muitas vezes ele começa de manhã, às 7 horas da manhã, num mercado, num atacado, numa loja, às 8 horas, às 9 horas, e vai até às 10 da noite. Tá? Aí, claro que tem uma quebra ali de turno, ele fica talvez até às 4 horas, se ele começou muito cedo, depois segue um outro, então ele vai ficar muitas horas em cima visualizando o software. Então não pode ter muitas cores gritantes e cores diferentes, isso não pode ofender a visão dele, porque acaba sendo cansativo o trabalho. Então cores mais escuras, mais neutras, elas dão um descanso na visão. Então aqui eu vou colocar, então você pode selecionar a sua cor
aqui com ele selecionado, eu vou escrever aqui color. Perceba que ele está com essa cor aqui. Então você pode selecionar uma dessas cores aqui que aparece. Ou você pode simplesmente dar 2 cliques, selecionar uma dessas aqui, tá? Por exemplo, essa daqui. Você pode dar 2 cliques em definir cores personalizadas, pode colocar mais claro ou mais escuro. Eu oriento sempre para mais escuro nesse caso, ó. Então tá mais escuro. Então, eu vou colocar aqui um azul mais escuro, marinho. Ok? Ó, ficou essa cor aqui. Eu posso colocar, dar 2 cliques aqui, em definir cores personalizadas, posso colocar mais escuro se eu querer, certo? Mas está bom assim. A gente vai trabalhando e conforme a gente vai colocando outros componentes ou outros componentes de texto, a gente vai visualizando como fica, certo? Vou cancelar aqui. Muito bem, então essa aqui vai ser o quê? Minha coluna onde é que vai ter o meu código de barras e os outros componentes para o usuário digitar. Vou clicar nela e no mesmo padrão eu vou simplesmente, com ele selecionado, clicar no Ctrl C, seguro o Ctrl, aperto o C para copiar, clico aqui na minha janela e dou um Ctrl V. Seguro o Ctrl e aperto o V. Então ele trouxe para cá. Então nós temos dois painel, ó, esse é o 1 e esse é o 2. Coloque o mouse para visualizar ou você clica em cima dele que aparece escrito o nome, ó, painel 1, vou clicar em cima desse aqui, o painel 2. Painel 2, eu quero clicar, segurar e arrastar para cá para deixar o painel 1 para cá, ó, painel 1, painel 2. Agora, esse daqui, se esse aqui está à direita, esse aqui eu quero sobrepor todo o meu resto que está aqui. Então, eu clico aqui, seguro e arrasto na minha barra de rolagem. Perceba que tem um grande espaço ainda para ser preenchido. Mas o que eu quero fazer? Quero que ele preencha todo o espaço. Então, não adianta segurar e arrastar, porque quando eu compilar ele, quando eu colocar sobre toda a tela, ele pode ainda faltar um pedaço e não preencher, porque ele está alinhado ao direito. Então, com ele selecionado, eu venho aqui no Align e seleciono a opção do meio aqui. Ele vai selecionar ao cliente, ou seja, a todo o resto que falta. Então, esse aqui fica selecionado à direita e esse aqui fica selecionado preenchendo todo o restante que falta. Também quero colocar uma margem nele. Então, clico aqui e escrevo margem. Aqui deixo aqui, ó, alinhado com margens, coloco true. Ó, já criou uma margem. Posso aumentar essa minha margem. Essa aqui, ó, o que ele é? Ó? Bottom, left, right e top. Então, essa aqui é a margem abaixo. Vou colocar 5. À esquerda, vou colocar 5. À direita, 5. E para cima, vou colocar 5 também. Veja lá que ele vai mudar. Mudou. Aqui também, vou colocar o mesmo. Margem. Vou deixar true aqui. E vou colocar 5, 5, 5, 5. Para ele deixar um espaçamento, uma diferença. Posso clicar aqui nesse meu painel 2. Clicar, segurar e arrastar. Mas para a esquerda ele não vem. Porque ele está alinhado sobre todo o posto diferente aqui do que está no meu à direita. Então, clico nesse meu painel 1. Clico, seguro e arrasto ele. Aí sim eu consigo movimentar ele para onde eu quero. Eu posso deixar um padrão aqui, um tamanho até aqui, já está ok, certo? Então, o meu fundo eu também quero trocar a minha cor. E eu quero colocar uma cor que seja um pouquinho mais fraca que essa, só para dar um destaque. Então, clico aqui, vou no meu color de novo para pegar essa minha cor, copio essa minha cor, Ctrl C, seguro o Ctrl, aperto o C em cima dela, com toda ela selecionada. Agora eu clico em cima da minha janela, seleciono aqui, ó, Color, e vou dar um Ctrl V. Dou um Enter. Perceba que as minhas margens mudaram porque está a mesma cor do fundo com os do painel. Então, dou 2 cliques aqui, seleciono aqui definir cores personalizadas e volto um pouquinho só para deixar um pouquinho mais clara e dou um OK. Agora sim dá para ver uma diferença. Agora eu vou clicar aqui em salvar. Vou clicar no F9 para transcrever isso tudo aqui numa aplicação. E olha só como é que a gente já começa a perceber ele. Já começou a dar uma diferença. Então, seguro Alt, aperto F4. E agora nós vamos começar a colocar alguns outros componentes. Então, aqui eu quero que apareça a imagem da loja ou do mercado atacado do que está aparecendo deles. O padrão deles da imagem da loja, por exemplo. Então, clico aqui e escrevo Image. Ó. Seleciono aqui e clico aqui.
E aqui eu vou deixar alinhado, eu vou subir ele aqui ó, no Align e coloco ele em Top. Tá? Ou seja, ele vai ficar para cima aqui nessa parte. Clico, seguro, arrasto até onde que eu quero que ele apareça. Tá? Mais ou menos até aqui. E aqui nós vamos selecionar uma imagem. Tá? Eu salvei uma imagem de um exemplo, como se fosse de um mercado. Então, eu vou pegar essa minha imagem. Então, venho aqui na minha propriedade com ele selecionado. Venho aqui na minha propriedade Picture. Aqui está None. Clico aqui nos 3 pontinhos. Clico no Load. E eu salvei na minha área de trabalho. Área de trabalho. Então, mas antes disso, eu vou pegar ela. Ó, tá aqui, ó, Icon Supermercado. Vou dar um Ctrl X nela. E vou vir aqui Documentos. Venho em Projetos, onde é que é a pasta que a gente está trabalhando, PDV Desktop Pro. Clico o botão direito do mouse, Novo, Pasta. Eu vou colocar aqui IMG, que vai ficar as imagens do meu projeto. Então, sempre organizado assim é melhor. E vou aqui clicar com o botão Ctrl, segurar Ctrl, apertar V no teclado. E aqui eu coloquei ele para ficar aqui já na minha pastinha. Então, com ele selecionado, eu posso pegar e clicar em abrir. E dou um OK. Maravilha, então ele trouxe para cá. Mas eu quero que ele fique centralizado. Como que eu faço? Então eu venho aqui e seleciono a opção aqui. Ele tem de centro, ó, center, e dou um true. Aí, perfeito. Eu posso diminuir ele um pouco aqui, ó, conforme eu quero. Tá? Se eu quero menor, para ele não cortar, eu posso ouvir aqui nessa opção e escrever aqui, ó, proporcional, e dar true. Ele fica na proporção do tamanho da minha imagem. Como eu já tenho ela na imagem do tamanho padrão, só vou aumentar aqui, certo? E vou salvar. Perfeito. Então, vamos clicar no F9 para ver como que está ficando. Então, olha só, já começou a dar uma diferença legal. Então, tá aqui, vai ser o ícone da loja, do mercado, vai ser o nome que a gente quer que apareça, a identidade deles. Agora, aqui nós já vamos colocar quem? O código de barras. Então, eu quero fazer um pouquinho mais personalizado. Nós vamos colocar aqui um outro pênel. Então, seleciono aqui, pênel, clico aqui nele, certo? Quero tirar essa minha corda que ele tem. Como é que eu faço? Venho aqui em Bevel Outer e seleciono o nome. Vou tirar esse meu caption, mas não vai precisar, que nós vamos colocar aqui escrito nele. Ó, escrevo caption e vou escrever o que? Código de barras. Então, vai ser o que vai ser passado o código de barras. Aí eu seleciono aqui, ó, fonte. Ó, fonte. Venho aqui nos 3 pontinhos, clico aqui nele, aparece os 3 pontinhos, clico nos 3 pontinhos e vou selecionar o tamanho de uma fonte, tá? Então aqui eu vou selecionar uma fonte aqui, ó, Open Symbol. É uma fonte aqui que aparece bem mais claro para o usuário identificar o que é. Vou colocar na cor branca, branco. E aqui a gente pode selecionar a cor que a gente quer. Vou colocar um 20, a gente vai vendo como fica. Vou colocar negrito e vou dar um OK. Tá? Código de base. A gente vai... vou diminuir um pouquinho, que eu não gostei muito. Vou colocar 16. Aí, vamos ver como é que se comporta. E agora, o align dele aqui, vou selecionar ao top. Ou seja, vai ficar bem em cima. Certo? Muito bem. Então aqui eu também posso colocar um alinhamento, se eu querer, tá? Talvez a gente mude depois, mas vamos ver como é que fica. Mas uma coisa que a gente quer fazer é dar um destaquezinho e colocar aqui uma cor. Mudar essa cor que está aqui. Então para isso aqui a gente pode colocar aqui, ó, em Color, dou 2 cliques. Mas antes disso é bom a gente copiar. Seleciono a cor padrão que a gente está usando para depois colocar para mais ou para menos. Aí eu venho aqui em Color dele, vou copiar essa minha cor, seleciono, Ctrl C, clico aqui no meu pênel do código de barras e aqui eu coloco Color e aqui Ctrl V. Dou um Enter, não mudou nada, porque está a mesma cor, dou 2 cliques e aqui a gente vai usar ou para mais escuro ou para mais claro. Vou colocar mais claro para a gente ver como é que fica. Dou um OK. Olha só. Então aqui já começou a dar uma mudança, uma modificação. Você vê se você quer deixar mais escuro ou mais claro, como que fica melhor. Vou diminuir um pouquinho isso aqui, tá? Para deixar somente assim, certo? Vou colocar uma margem sim. Vou colocar aqui, ó, align. Vou colocar margem, tá? Margem.
Aqui a gente vai deixar 3 mesmo e só dar um true aqui. Perfeito. Certo? Vou salvar, sempre salvando. Então, agora a gente vai colocar um componente de entrada de texto. Então, a gente vai chamar quem? Edit. Eu escrevo aqui edit, clico aqui e clico aqui nele. E aí, agora nós vamos usar o align também. Ó. Aqui o align e coloco ele ao top. Antes que eu me esqueça, vou escrever aqui margem. Para quê? Para ele colocar como true no mesmo padrão que eu coloquei aqui. Ó. Aqui está 3 e aqui eu vou deixar 3 também. Só que esse para mim aqui, eu vou deixar o top dele, que é a parte de cima, em 0. E aqui do meu painel do código de barras, eu vou colocar a margem aqui do bottom, vou colocar aqui a parte dele de baixo em 0 também. Por quê? Para ele ficar junto, aí ele uniu esses dois componentes. Vamos ver como é que está ficando. Aí. Então a gente vai trabalhar aqui também no tamanho da fonte do nosso edit. Então seleciono aqui fonte, venho aqui nos 3 pontinhos e aqui eu coloco, vou colocar uma fonte chamada Impact. Clico aqui e ela define bem, porque como vai ser passado um código de barra, são números, o que a gente vai fazer? A gente vai perceber que ele vai chamar aqui, vai ficar com uma qualidade bem melhor no números, vai ser melhor identificado esses números. Então aqui eu vou colocar um número bem maior, colocar 40. Vamos dar um OK. Aqui, a gente vai vendo como que vai se comportando. Aqui a gente tem a propriedade dele text, onde é que é o texto que aparece. Então nós vamos colocar, por exemplo, o que é um código de barra? É aquele número que aparece, 789, 000, 1234, algo assim do gênero, certo? Então ele é composto por 13 dígitos. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, colocar mais um, 13. Certo? Então esse aqui é um exemplo de código de barras. Então aqui, perceba que ele não ficou nem menor nem maior. Se eu diminuir aqui, ó, tem que cuidar só para que ele tem que aparecer todo o código, isso é muito importante. Para quem estiver digitando ou passando no leitor de código de barra, apareça todo o código, certo? Então podemos deixar até aqui, está legal. Tá? Ele tem que ficar com um visual, tem que ficar com um visual bem harmonioso. E aqui a gente vai colocar o quê? Aqui a gente vai colocar o alinhamento do texto. O texto ele está justificado à esquerda, mas vamos colocar ao centro. Então, olha só, vou dar uma outra cara. Vamos salvando. Então, assim a gente vai modificando, inserindo, certo?